A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Alegria poder estar aqui com você mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD no Ar, Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Estamos com mais uma aula à sua disposição para nós termos aí uma síntese daquilo que nós vamos estudar em sala de aula no dia 20 de agosto de 2023. O tema desse trimestre que estamos estudando é sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Muitas lições já estudamos, praticamente 7 lições, que nós vimos como está conturbado o mundo presente em que estamos vivendo. Realmente estamos vivendo uma verdadeira Babilônia. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas confusões, inclusive na área teológica, onde muitos têm se perdido em meio às muitas narrativas bíblicas e muitas ideologias, inclusive, que têm deturpado a sã doutrina, a sã palavra de Deus. No entanto, nós estamos aqui toda semana trazendo uma porção da palavra de Deus para que nós possamos entendê-la, compreendê-la e, na verdade, termos ela como referência para a nossa vida. Porque jamais deixaremos de ter a Bíblia como nosso guia pessoal, nosso guia de fé e o nosso guia de salvação. E é importante entendermos que a palavra de Deus, apesar que ela é muito atacada e muitos têm procurado trazer dúvidas sobre a sua exposição, nós temos a palavra de Deus como verdadeira, simples no tocante à salvação, porque pela morte de Cristo, pelo ministério de Cristo, pelo plano e propósito de Deus, nós obtemos a redenção por tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Essa é a verdade principal, esse é o alicerce da nossa fé e é isso que vai e nos guia a cada dia. No entanto, muitos outros assuntos são tratados e como a sociedade vai se comportando de um modo bastante diferenciado daquilo que diz a santa palavra de Deus, nós vamos mostrando a verdade baseada naquilo que está escrito. Sim, foi escrito por muitos homens, porém a palavra é de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre na nossa vida. Por isso, a importância de termos o estudo da palavra de Deus. E nesse trimestre, quando nós estamos estudando essas partes bíblicas sobre as lutas que a igreja tem enfrentado, quanto o espírito de Babilônia tem adentrado não somente no mundo, mas em algumas denominações, em algumas igrejas, nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, na palavra da verdade, para mostrar realmente que nós temos um alicerce profundo e um guia que nos leva a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. 7 lições já foram estudadas, inclusive falando sobre o espírito da Babilônia, a doutrina do pecado, o ensino progressista, quando a criatura está mais ou valendo mais do que o próprio Criador, estão colocando o homem acima do próprio Deus, estão querendo transformar o homem em Deus. Nós estudamos sobre a dessacralização da vida no ventre materno, muito preocupante, e os governos lutam em favor e em prol do aborto, mas a palavra de Deus rechaça tudo isso, a desconstrução da masculinidade bíblica e a desconstrução da feminilidade bíblica que nós estudamos a semana passada. No dia de hoje, e para domingo, agora no dia 20 de agosto, nós vamos falar sobre transgênero. E o título da nossa lição é Transgênero. Que transrealidade é essa? Estamos vivendo dias conturbados, em que a sociedade perdeu o parâmetro da sua existência e não tem mais a palavra de Deus como a realidade para suas vidas. O homem tem vivido segundo o seu bem-querer
e feitos segundo os seus propósitos que mais lhe agradam. Não lhe interessam mais em viver uma realidade vívida segundo a palavra de Deus. E isso tudo não é novidade, não é coisa da modernidade. Porque quando olhamos a história, nós já vemos comportamentos idênticos acontecidos num passado remoto e num passado bem atual, né? Vemos aí as coisas se repetindo, porém com um diferencial. Hoje, a velocidade com que as informações ocorrem, a multiplicação da iniquidade, nós vemos o mundo, o complexo desse mundo, da nossa sociedade, se esvaindo totalmente da direção de Deus e vivendo segundo os seus preceitos e seus conceitos e trazendo para si aquilo que mais lhe agrada. Sabemos que há deturpação, sim, há dificuldades, porém o homem não busca mais em Deus a solução para os seus problemas. Não procuram saber qual é a realidade da sua vontade. Apenas vivem por viver e para viver aquilo que mais lhe apraz. O homem, como nós já estudamos lições passadas, tem procurado viver para si, excluindo Deus do centro das suas vidas e colocando-se em primazia para que tudo aquilo que ele possa alcançar, para tudo aquilo que ele possa fazer, lhe traga proveito para si ou para a sociedade ou para o grupo em que vive. Nós entendemos a respeito dos transgêneros e vemos as grandes manifestações que estão acontecendo. O assunto está em voga, o assunto é atual. Quando observamos através da mídia, nós começamos a olhar como os grandes defensores dessa causa abraçam-a e procuram de todas as formas trazer a alusão para que todos aceitem, para que todos pratiquem e para que todos venham a abraçar essa causa. Porém, nós temos uma realidade muito concreta que nós temos que observar. Nós não somos apenas religiosos, nós somos aqueles que procuram fazer a vontade de um Deus que está acima da religião. A sua vontade é suprema para o homem. E mesmo que isso muitas vezes venha causar prejuízo para a nossa vida, o que impera para nós é a vontade de Deus. Se algo venha desagradar o meu modo de viver a mim mesmo, que isso seja feito para que Deus seja glorificado e Ele seja agradado. Tanto é que nós vemos aí muitas pessoas, muitos verdadeiros cristãos, que sofrem algumas dificuldades por enfrentarem, por causa do pecado que estamos envolvidos, o mundo é pecaminoso, o homem na sua natureza pecaminosa, muitas vezes é atingido por muitas causas. Mas é aquilo que Jesus disse, que se alguém quiser vir após ele ou andar após ele, deve negar-se a cada dia, tomar a cruz e o seguir. E eu sei que muitos, talvez, tenha procurado agir desta forma, tenha muitas vezes negado a si mesmo para viver uma vida que agrada a Deus. E isso trará recompensa para aqueles que assim o fazem. Tanto que nós vamos estudar sobre os transgêneros. Mas primeiro precisamos entender o que é o transgênero. Esta palavra ela está dividida em duas outras palavras. Trans significa além de, ou para além de, ou ainda trans significa um lado oposto. O gênero significa uma espécie, ou seja, da mesma origem. Ou quando Deus cria macho e fêmea, então ele cria o gênero masculino e o gênero feminino. Então o transgênero, ele é o lado oposto disso, né? Ou a pessoa, ou o macho, ou o homem, se considera trans, ele está oposto daquilo que biologicamente ele é.
Se ele é macho, ele acha que está num corpo errado, então ele, interiormente, em sua mente, em seus sentimentos, no seu psicológico, ele entende que é uma mulher num corpo de um homem. Então, ele é transgênero, ele não aceita biologicamente aquilo que ele é. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Ou ele é macho, ou ele é fêmea. E isso não é apenas através da religião ou através dos escritos bíblicos. A própria ciência nos mostra que só existe 2 gêneros, ou é macho ou é fêmea. E, no entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresenta novas formas de sexualidade. Dentre essas formas, é isso que nós estamos estudando hoje, que é a respeito da transgeneridade, né? Alguém que se diz que, apesar de estar num corpo do gênero masculino, ele se considera uma mulher. Tá? Vamos compreender um pouco a respeito desse pensamento da transgeneridade. Veja só, a identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo, como já dissemos, masculino e feminino. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Veja só o que o comportamento social leva os homens a pensarem e a fazerem. Por que fazem isso? Porque há muitas pessoas que propagam ou se sentem desta maneira e culturalmente, através da própria sociedade, acabam transmitindo estas informações e socialmente agora estão tentando implantar e dizer que o homem não é aquilo que ele nasce. Biologicamente, isso não define a sua sexualidade. Ele precisa definir aquilo que ele é baseado no seu entendimento, na sua cultura, no seu prazer e naquilo que ele quer ser. Não importa mais a sua criação biológica, aquilo que realmente, como ele nasceu. O que importa é o que ele pensa. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Por isso, há aqueles que lutam em favor desse pensamento, né, dessa forma de agir, e dizem que quando nasce uma criança, você não pode impor nela aquilo que ela é. Ela precisa crescer e escolher aquilo que ela quer ser, né, mesmo estando num corpo de macho ou num corpo de fêmea, estando num corpo de um homem ou estando num corpo de uma mulher. Isso ela vai decidir na medida em que ela se definir socialmente, culturalmente e entender aquilo que ela quer ser. Dentro desse conceito, nós temos 2 formas de entender isso. Primeiro, os cisgêneros. O segundo, os transgêneros. Vejamos o que quer dizer isso. Cisgêneros é aquele que concorda com o sexo do seu nascimento. Ou seja, se ele nasce macho, homem, tá? Ele vai se desenvolver de acordo com sua formação biológica. Esses são os cisgêneros, né? Se ele nasceu de forma masculina, ele vai desenvolver toda a sua vida, desde bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, ele vai continuar da mesma forma que ele entende que nasceu com aquele sexo, com aquela sexualidade. Já o transgênero, ele classifica o seu gênero não de acordo com o seu nascimento, mas são pessoas que se alegam ou dizem que o corpo não importa, a sua formação biológica não importa. O que importa é aquilo que ele realmente sente, aquilo que realmente ele acha que ele é. Tá? Se ele nasce num corpo feminino, porém, ele, na sua definição sexual,
na sua sexualidade, ele acha que ele é um homem, então o seu corpo pouco vale. Mesmo que ele tenha que usar de muitas formas da ciência, da medicina para transformar o seu corpo, mas ele quer agir como homem e o corpo biologicamente não tem aí valor nesse sentido para ele. Vejamos aqui os transgêneros e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero com o qual ela se identifica. Tá? Então, como nós já dissemos, não importa se ela nasceu num corpo masculino ou num corpo feminino. É ela que vai definir aquilo que ela quer. E dentro dessa conjuntura, nós vamos ver aqui que ele vai sentir atração sexual por pessoas biologicamente do mesmo sexo ou dos dois sexos, ou ser até sexual. Vejamos aqui algumas formas em que o gênero sente atração sexual. Por exemplo, o heterossexual, ela tem atração pelo sexo oposto. Tá? Um homem vai se envolver com uma mulher. O homossexual, quanto a isso, ele tem atração por pessoas do mesmo sexo. O bissexual, ele tem atração pelos dois sexos, né? Pode ser tanto feminino quanto masculino. Nós temos o assexual quando ele não existe atração por nenhum dos dois sexos. Ou seja, para ele isso não tem importância e não lhe faz falta. E por fim, nós temos o pansexual, quando ele sente atração independente do gênero. Ou seja, o pansexual, a própria palavra já diz, pan significa tudo, sexual, tudo e qualquer sexo. Então ele tem relacionamento, se ele é do sexo masculino, ele vai ter relacionamento com o sexo masculino, com o sexo feminino, com o transexual, com o homossexual. Para ele não importa. O que importa é ele satisfazer o desejo baseado naquilo que ele sente e naquilo que ele deseja. Tanto faz ser homem, ser mulher, ser pessoas que fizeram cirurgias transexuais ou não, ou se a pessoa é simplesmente homossexual, ele vai se relacionar de todas as maneiras e de todas as formas, porque ele se sente bem dessa forma e se sente realizado dessa maneira. Dentro disso também, nós vamos ter aí os não binários, que não se encaixam, os não binários não se encaixam em nenhum gênero. Ou seja, ele nem se sente masculino e nem se sente feminino, né? Então ele não se encaixa em nenhum desses aspectos dessa forma, né? Ele vai transitar livremente por toda a área sexual que ele conhece ou que ele se interesse. Tá. Num segundo ponto que nós vamos ver na visão bíblica o que é o gênero e vamos afirmar e reafirmar isso. Na constituição biológica, nós vamos encontrar em Gênesis, já no capítulo de número 2 e versículo de número 7, que Adão foi formado do pó da terra. E diz lá que desde o princípio da criação, Deus fez a humanidade, macho e fêmea. Então a nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Isso já falando do corpo humano. A primeira é física, essa é visível, né? Seja macho ou seja fêmea, seja homem ou seja mulher. No entanto, o homem também tem a parte invisível, que consideramos imateriais, que é o espírito e a alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro, né, que mantém as partes materiais. Então, o homem é composto, é tripartido, né, de corpo, alma e espírito. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Por isso nós cremos e assim nós recebemos que o homem
que a criatura, que o ser, vai nascer ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Não tem outra forma e outro meio. Pode acontecer algumas variações por algumas determinações de formação, mas isso não quer dizer que ele vai ter outra sexualidade, outro gênero, a não ser esses dois. Nós vamos ver também que significa que na criação divina só existe duas formas de identificar o homem, comprovado pela ciência. Tá? Os cromossomas sexuais XY, que denominam o sexo masculino, e o XX, que determina o sexo feminino. Então não é só a palavra de Deus que determina assim. Nós temos a comprovação da própria ciência que não existe um terceiro gênero, né, que não se mistura. O que acontece após o nascimento é através dos conceitos, das ideologias, dos ensinamentos e da própria, e muitas vezes até da própria perversão do homem, ele mudar aquilo pelo qual ele foi formado, tá? Mas não que existe aí um terceiro gênero dentro dessa história. Dentro desse conceito, dessa visão bíblica, nós temos também a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança moral de Deus. Tá? Então, o homem já nasce com isso. Porém, né, depois que o pecado entrou no mundo, né, e corrompeu a moralidade do homem, nós vemos que o homem se perdeu dentro desse conceito e ele começou a criar meios ignorando a forma em que foi criado absolutamente ou seja, macho e fêmea. Por isso, através do plano divino, o homem precisa ser renovado. Aquilo que nós biblicamente ensinamos, que o homem precisa nascer de novo, que o homem precisa voltar a ter o conhecimento de Deus na sua vida, para que essas deturpações que ocorrem não venham lhe transgredir ou não venham mudar a sua razão de ser, baseado naquilo que Deus já fez um propósito, um plano para o homem ou para si mesmo, né? Para cada pessoa. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito e assim Deus o fez. Porém, a deturpação através do pecado faz com que o homem procure outros meios e outras formas de procurar agradar-se a si mesmo e, se envolvendo nela, não buscam mais o Criador para saber qual é verdadeiramente a sua vontade e fazer aquilo que realmente lhe agrade. Essa renovação que ocorre na vida do homem, ela é feita através da obra do Espírito Santo, que opera no homem, que trabalha no homem e que transforma o homem e o faz se sentir santificado, não se misturando com essas deturpações ou essas formas de viver diferente daquilo que foi determinada pelo próprio Deus. Assim, as Escrituras nos mostrar a forma que nós devemos viver. Tanto é que está escrito em Romanos 6,12 que não reine, portanto, o pecado no nosso corpo mortal. Mas devemos viver ou usar o nosso corpo de acordo com aquilo que Deus nos criou e nos colocou nesse mundo. Aliás, o próprio Davi escreveu em seu salmo que nós fomos constituídos de uma forma milagrosa e miraculosa, né? Deus fez e nos conhece antes mesmo de nos ter formado. E se a pessoa nasce na forma masculina, foi assim que Deus permitiu. Se nasce na forma e no corpo feminino, sendo uma fêmea, foi assim que Deus o constituiu. E assim deveria ser o restante da sua vida. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Tá? O regulamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade humana. E é isso que a Bíblia nos ensina, que Deus criou o homem, depois criou a mulher,
e que juntos se tornaram uma só carne, para que se desfrute através disso do prazer sexual da vida e também para a procriação. Esse é o plano e o propósito de Deus. O que passa disso não provém do próprio Deus. São meios e formas que os homens criaram e através de si decidiram em transgredir muitas vezes e não aceitar aquilo que Deus propôs para cada um. No ponto 3, e já para finalizar, os efeitos da ideologia dos transgêneros. Primeiro, a depreciação da heterossexualidade. Né? Conforme nós já dissemos, o transgênero é aquele que modifica o seu gênero. Ele não aceita aquilo que realmente é. Então vimos que o modelo da sexualidade na Escritura é heterossexual. Um homem, macho, sexo masculino, se relacionando com uma fêmea, sexo feminino. No entanto, os ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Nós vamos ver aqui em 1991, conforme diz o nosso texto, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre um homem e uma mulher é dado como óbvio do desenvolvimento urbano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade. É um sistema, o sistema heteronormatividade é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, eles afrontam a Bíblia Sagrada, né, os ditos e os preceitos do próprio Deus, dizendo como a forma como o homem e a mulher foram criadas são opressores e que se alguém age diferentemente disso é porque eles são pessoas que não entendem o processo da vida social e humana e que o homem pode viver da maneira como que ele quer. A construção das narrativas. Veja só. Os militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Nós já falamos isso no princípio. Se a pessoa não se sentir da forma como ela foi biologicamente formada, ela pode modificar isso e não precisa aceitá-lo, visto que no seu conceito e na sua concepção é ele quem vai escolher aquilo que ele deve e como deve viver. Isso é tão sério que o ativismo na educação da saúde pública acaba se impondo, doutrinando as crianças e os adolescentes. Outro aspecto bastante complicado, porque se a pessoa quisesse viver dessa forma e vivesse para ela, viveria somente ela. Mas hoje nós vemos a disseminação dessa cultura e os ensinamentos nos bancos escolares, na própria mídia, de uma forma geral, e que o homem deve viver dessa forma, escolhendo seu sexo e ensinando isso de forma muito aberta para que as pessoas venham a ter mais conhecimento e em alguns lugares até com imposição para que as pessoas aceitem a forma como devem viver segundo os seus ensinamentos. Dentro desse conceito também nós vamos ter a linguagem neutra, já que eles têm que aceitar, as pessoas têm que aceitar as suas transgeneidades, eles precisam aceitar também a forma como eles devem se comunicar. E estão criando agora a linguagem neutra, que é um movimento do LGBTQIAPN+, que requer a inserção de terminologias neutras ou não binárias na linguagem. Ou seja, até a linguagem estão querendo mudar para que a forma como eles se expressam sejam disseminada entre a sociedade e que mais e mais pessoas possam aderir ao seu movimento e praticar aquilo que eles acham que é correto para as suas vidas. Então nós vemos aqui que, de acordo com as Escrituras Sagradas, existe apenas
a possibilidade do gênero masculino e o feminino. E a anatomia humana é guiada e dirigida para esse fim. Ou seja, nós precisamos, segundo a palavra de Deus, propagar, né? Que Deus é aquele que provê ao homem pelo qual ele foi criado, né? Da maneira em que ele foi formado, e que Deus se agrada que o homem viva dessa maneira. Não querendo dizer que existem grandes dificuldades dentro desse conceito, porque as ideologias, os ensinamentos, a propagação, o pecado que existe, a vontade humana, né, as tendências, elas estão no nosso meio. No entanto, nós precisamos ter, primeiro, a consciência na nossa vida que Deus tem um propósito específico para cada criatura. Precisamos entender, em segundo lugar, que se fomos criados da forma biologicamente como nós somos, isso foi a vontade suprema de Deus para nós. E em terceiro lugar, é entregar a nossa vida a Ele para que Ele possa, através disso, nos dar graça, nos dar conhecimento e nos dar força para que impere em nosso coração não a nossa vontade, mas a sua própria vontade, né? Então, nós temos uma luta constante para com isso. E nós temos que ensinar as nossas crianças, ensinar aqueles que estão ao nosso derredor e ao nosso redor, que Deus é, sobretudo, não somente uma religião, mas Ele é aquele que determina a nossa sexualidade, aquele que determina o nosso gênero e determina realmente quem somos, né? Diante de todo esse contexto, que Deus venha nos ajudar e que nós possamos ensinar aqueles que estão conosco, para que eles possam entender realmente que Deus é sobre tudo e sobre todos. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e seguirmos em frente, porque Jesus está voltando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tinha mais 2 minutos.